Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo da carteira recomendada por analistas de investimento. Aqui nós vamos trazer pelo menos 5 ativos que foram escolhidos a dedo para que você possa receber dividendos. Na verdade, essa daqui é uma composição que eles imaginam que pode vir alguma coisa. Só que eu acho que alguns enganos aqui foram cometidos. E eu vou deixar esse engano, essa ultimação para o final e eu quero que você deixe aqui embaixo. Vamos ver se você acerta qual é o erro que essa corretora cometeu a dizer que seria um bom ativo para dividendos agora em setembro, tá bom? Bem, para trazer você aqui para início, a primeira ação recomendada é a CEMIG 4, tá bom? Olha, é um ativo que passa por algumas questões muito complicadas ali em Minas Gerais, porque o governo ele está querendo entregar a CEMIG e a Copasa para o governo federal através de uma federalização e com isso perder as suas ações, claro, do governo estadual, para então passarem para a mão do governo federal, que pode sim gerar inúmeras preocupações para o acionista. O que será que o governo federal vai querer fazer com essa empresa? Será que ele vai transformar boas empresas como são CEMIG e Copasa em cabide de emprego? O que será que vai acontecer? E aqui sim existem inúmeras dúvidas, exatamente por isso que a empresa ela sim segue bastante descontada, porque a incerteza gera desconto na bolsa de valores e existe um gráfico que todo mundo deve conhecer, que funciona da seguinte maneira. Estamos aqui numa linha basicamente de retorno, tá bom? Retorno. E aqui estamos numa linha de risco. Então vamos lá, o risco aqui e o retorno aqui. Quanto maior for o seu risco, maior consequentemente é o seu retorno. Claro, existe aqui uma variação que eu gosto bastante, que entre aspas coloca isso daqui, ó, que seriam bandas de risco, tá? Porque não significa que só porque você está um pouco mais para baixo, você não pode ter uma oscilação muito alta ou muito baixa, tá? Então, por mais que hoje a CEMIG ela esteja mais ou menos, eu vou tentar traçar aqui para vocês, mais ou menos nesse ponto aqui do gráfico, ela não é tão arriscada. Por quê? Porque ela tem contratos ali de geração de energia, de transmissão e ela é forte na distribuição. Todas elas têm ali as suas proteções. Poxa, transmissão, você tem a RAP lá de 30 anos. Poxa, difícil mexer nisso. Ah, agora você tem ali a geração. Tá, mas a geração não é aquele carro forte da empresa. O ponto principal é ali a distribuição de energia. E quando você olha para os fundamentos técnicos, como perda de energia, como inadimplência e outras tantas coisas, a CEMIG é muito boa. Portanto, em termos de fundamentos operacionais, nós temos tudo ok. Por isso que eu não acho que ele é um risco muito extremo, mas também não acho que por conta de outras questões relacionadas especialmente ao governo, ela está muito mais próxima ali da banda inferior como um risco baixo, apesar de que trazendo os retornos da empresa, nesses últimos 12 meses foram 41% praticamente e quase 16% de dívida yield. Portanto, não é para se jogar fora uma empresa dessa. Além disso, vou até trazer aqui para vocês que, se eu não me engano, ela trouxe uma bonificação de 30%. Isso mesmo, tá aqui, ó. Uma bonificação em 2024 de 30%. Em 22 fez outra também aqui de 30%. Então, imagina só. Você começou ali o ano de 2024. Falou, poxa, eu vou colocar aqui 10 mil reais na CEMIG, porque é uma empresa interessante. Legal. Aí, aqueles seus 10 mil, você ainda ganhou uma bonificação de 30%. Então, você tinha lá as suas, por exemplo, 1.000 ações, e aí você, no dia seguinte, acordou com 1.300 ações. Além disso, você teve uma valorização nessas ações, pelo menos nesses últimos 12 meses ali de 41%, então quase ali você conseguiu surfar toda essa alta, e além disso você ganhou quase 16% de dividendo. Portanto, é inegável que se trata de uma empresa que nesses últimos tempos deu um retorno, mas tem ali as suas questões principais, tá bom? Agora, vamos para a próxima empresa, e eu aposto que muitos de vocês têm essa empresa em carteira, eu já tive no passado, mas acabou saindo por inúmeros fatores. Confesso, sardinhagem, precisei estudar muito e confesso que me arrependo um pouco de ter saído, que é a Itaúsa, tá bom? Uma empresa que dispensa comentários, paga ali os seus 2 centavos, o pessoal sempre brinca com isso, mas é uma empresa que está trazendo de forma consistente dividendos bastante interessantes. Esses 2 centavos, por mais que seja brincadeira que o pessoal faz em relação ao ativo, é uma empresa que ainda assim está pagando 80 centavos. E imaginar que bateu aos seus 11 reais recentemente, né? 11 reais e 15 centavos, bateu praticamente na semana passada. Nós temos aqui uma empresa que se valorizou muito, 30%, entregou 7,36% de dividend yield. E olha só, eu conheço pessoas bem próximas que têm preço médio na Itaúsa na ordem ali de R$ 7,80,
R$ 8,20. Então, em relação a quem comprou, por exemplo, a 7,80, poxa, o dividend yield on cost, tá bom? Então você tem que colocar aqui on cost, é de mais de 10%. Então, eu estou falando de uma pessoa que investiu, por exemplo, ali os seus R$ 10.000 e está recebendo por ano mais de R$ 1.000 de retorno. Sim, você pode falar, nossa, André, só R$ 1.000 de retorno? Poxa, mas são 10% de uma empresa que é extremamente sólida, que tem por detrás o Banco Itaú e tem outros tantos ativos das investidas lá dentro que podem, ao tempo que elas maturarem as suas operações, forem ganhando participação de mercado e outras tantas coisas, trazer mais dividendos ainda. E quem sabe, por exemplo, o Itaú não dá uma outra tacada boa e dá ações, por exemplo, de um novo Nubank para a Itaúsa, que pôde ali fazer alguns lucros extraordinários com isso, tá bom? Bem, é uma empresa que, portanto, dispensa comentários, tem ali o seu histórico de dividendo muito constante, tá bom? Quase todos os meses aqui você pode ver, eles estão pagando alguma coisa. Normalmente, novembro e dezembro são meses um pouco mais fracos, mas você pode ver que no histórico, desde 2014, quase todos os anos nós temos empresas pagando. E por que eu acho que setembro não será uma boa época aqui para Itaúsa? Mas ainda não é o mico, tá bom? Setembro não é uma época boa para ações que estão pagando neste próximo mês, ou que teria uma data com em aberto, até porque Itaúsa historicamente não paga nada em setembro, tá bom? Agora, próxima ação que eu quero trazer para vocês é uma das não tão queridinhas da bolsa, apesar de estar naquele famoso acrônimo do BEST. São bancos, elétricas, saneamento, seguridade e telecom. No telecom, a gente teria basicamente aqui 4 grandes empresas, né? Seria uma delas a Vivo, depois a TIM, teríamos ali a BrisaNet também e a Unifique, tá? Basicamente essas aqui são as empresas que nós temos dentro desse setor e que pelo menos valeria a pena você conhecer cada uma delas. Tanto o ramo de atuação é meio fácil, né? Porque ou é internet, ou é telefone, ou uma mistura de ambos. Agora, você pode olhar, por exemplo, o setor, o market share, onde elas estão incluídas, se existe ou não a possibilidade de crescimento. Então, eu dividiria aqui de 2 maneiras que eu acho que vai valer a pena para você fazer esse estudo. Essas 2 aqui já estão mais consolidadas. Vivo e TIM já são empresas mais consolidadas. Agora, que podem crescer, abocanhar a participação de mercado e começar a incomodar alguma dessas 2 grandes aqui, BrisaNet e Unifique. Cada qual tem a sua realidade. Aqui estamos falando mais de Norte e Nordeste e aqui com certeza mais da região sul do Brasil, portanto, são ecossistemas diferentes, são ambientes diferentes e que, claro, vale a pena aqui a sua análise, tá? Agora, falando especificamente da TIM, que é uma das recomendações dos analistas, faltam mais 2, então fica aqui comigo. Você vai ver que 6,7% de dividendo não é nada se jogar de fora, além de uma valorização de 31% nesses últimos 12 meses. Não é uma empresa que paga, sim, aquele baita dividendo, mas tem ali a sua recorrência, tá bom? Você pode ver aqui que principalmente janeiro, junho e outubro são bons meses de pagamento. Setembro não é o mais forte, tá bom, de pagamento aqui da empresa, mas ocorreu lá em 2014 e nunca mais pagou aqui em setembro, tá bom? Então, para você ficar de olho. Outra empresa que sim, eu aposto que muitos de vocês estão se perguntando qual que será a mínima que a Vale irá bater. Porque, poxa, bateu ali seus 56 e já retornou para próximo dos seus 60. Por quê? Porque você tem que saber pelo menos 2 coisas que impactaram e impactarão essa empresa ao longo da sua vida. Primeiro, é a questão do minério de ferro, que houve ali uma oscilação muito grande nesses últimos dias, muito por conta dos dados negativos que vieram da China. E sim, quando você pega dados de minério de ferro, você percebe, e aí até preciso trazer vocês aqui para a tela, vamos puxar o minério de ferro, olha só o que aconteceu. O minério de ferro está numa banda bem negativa. Só para você entender essas marcações que eu fiz, porque aqui eu acho que vale a pena um insight legal, é o seguinte, quanto mais próximo o minério de ferro estiver dessas marcações aqui em vermelho, de 130 e 123 dólares, poxa, eu não aportaria muito aqui em cima, tá bom? Eu aguardaria um pouco para comprar, porque a Vale e o minério de ferro têm uma correlação muito próxima. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E quando ele se aproxima um pouco mais dessa banda aqui inferior, poxa, eu já poderia começar a pensar em fazer aqui alguns aportes, talvez com um pouco mais de força. E por fim, quanto mais próximo dessa banda verde aqui, mais eu faria aportes, e aqui para baixo com certeza mais ainda. Por quê? Porque nós temos que saber, e eu acredito que muitos de vocês têm isso em mente, que o minério de ferro, assim como a maioria das commodities, é muito cíclica. E a empresa acaba oscilando dessa mesma maneira, porque o pessoal pensa, tá,
Hoje o minério está 80. Se eu colocar o minério de ferro 80 para frente, para toda a vida, então quer dizer que a Vale vai ter um valor de tanto. Se eu projetar aqui o minério de ferro está em 120, projetando isso num fluxo futuro, eterno, não sei o que, trazendo tudo isso ao valor presente, a Vale tem que valer 2x, por exemplo. Então, a precificação aqui do minério de ferro impacta muito e a demanda chinesa e os dados que saem da China, especialmente ali falando das questões de incorporação e questão de construção de casas e imóveis no geral, impacta muito. Segunda coisa, a decisão, finalmente, ali do presidente. Porque havia muita dúvida se o governo federal iria intervir em decidir ali um nome que não fosse tão querido. Mas, de fato, aconteceu que alguém interno da Vale realmente foi posto, foi elevado ao CEO da empresa e a transição vai ser muito tranquila. Até por isso que algumas das incertezas que existiam na Vale até então, elas foram dirimidas. Qual a incerteza? Minério de ferro sempre vai oscilar, então a incerteza fica meio a questão da China, que é um pouco mais fechada. Mas a incerteza que batia a porta ali era qual vai ser o novo CEO da empresa, quem vai ser o presidente da Vale. E essa decisão foi tomada, passaram ali a régua nisso e o mercado gostou da indicação que foi feita e, claro, aprovada ali. Nós temos uma empresa que tem bons fundamentos por detrás e que hoje está fazendo um pagamento bastante interessante aqui para você de 12,2% de dividend yield em relação a esse preço aqui. Claro, você tem que pensar que boa parte desse dividendo ainda está pegando um pouco do ano passado e, como você pode ver aqui no gráfico, estava com o minério de ferro aqui um pouco mais alto, tá bom? Você vai ver aqui, ó, o trimestre aqui anterior, tá? Você vai ver que o minério estava na casa dos seus 120 e bateu ali os seus 140. Portanto, nessa época aqui, você vai pegar minério muito alto. Agora, se pegarmos o minério nessa faixa aqui que eu estou marcando para vocês, é muito provável que a gente possa esperar um dividendo muito mais próximo aqui dos seus 9% para 2024. André, é um dividendo de se jogar fora? Não, não é um dividendo de se jogar fora. Agora, se eu pudesse e gostaria de colocar Vale na minha carteira em algum momento, eu não faria isso através da Vale e eu sempre cito para vocês a Bradespar, tá bom? Claro, você não pode simplesmente comprar uma empresa porque ela está dando um dividendo maior. Você tem que saber que existe um processo com a Litel, tá bom? Por que você tem que saber disso? Porque esse processo da Litel, ele não vai impactar a Vale, ele impacta apenas a Bradespar. E se a Bradespar ela for condenada, ela vai ter que pagar mais de R$ 1 bilhão. O que pode impactar, mais uma vez, momentaneamente, os seus resultados. E claro, quando você tem um impacto momentâneo, o mercado ele entra em pânico e o que acontece? As cotações, elas caem. Que pode ser aqui uma oportunidade para você pensar em comprar, na medida que os fundamentos da Vale, que tem ali uma das holdings que é a Bradespar, ela não vai perder os seus fundamentos. Afinal de contas, o minério continua sendo extraído e a Vale vai continuar pagando dividendos para os seus acionistas e a Bradespar, consequentemente, também. Então, só para você ver a diferença, né? Um dividendo de 12% na Vale e aqui um dividendo de 15,28%. Portanto, uma diferença significativa para o longo prazo. E agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você acertou qual vai ser a próxima empresa? Se você acertou, deixa aqui nos comentários. E não vou trazer muito mais suspense, estou falando aqui da BB Seguridade, tá? Uma empresa que tem ali o seu holofote muito por conta de dois motivos. Primeiro deles é o dividendo muito recorrente e segundo deles, que muitas poucas pessoas estão falando, é a recompra de ações, que é algo que está sendo sim feito e que está trazendo uma precificação boa. E eu quero só trazer um adendo aqui para vocês. Quando a BB Seguridade estava sendo negociada ali nos seus 28, 30 reais, eu vi muita gente falando, poxa, besteira, melhor trocar por Caixa Seguridade. É mesmo. Vamos lá. Imagina que você comprou, por exemplo, a BB Seguridade nessa faixa aqui dos seus 30 reais, então uma valorização de aproximadamente aqui uns 20%. Além de um dividendo on cost muito maior do que esse. A gente pode até fazer a conta. Esses 3,65 dividido pelos seus 30 reais geraria um dividendo para você na ordem de 8,83%, tá bom? Então, além de 20% de valorização num baita ativo, você ainda recebeu 8,83%, portanto, quase aqui os seus 29% de valorização em apenas 12 meses. Portanto, qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês?
Não se apegue a carteiras recomendadas, apegue-se muito mais aos fundamentos da empresa que você tem. Por que eu falo isso? Porque quando você olha para uma recomendação de dividendos mensal, você pode cair nessa besteira. Olha só, setembro, historicamente, a BB Seguridade não paga. Desde aqui de 2014, que em agosto, 100% dos momentos em que ela anuncia os resultados do segundo trimestre, ela fala, tá bom, vou anunciar o dividendo para vocês, que vai ser pago também em agosto. Portanto, é interessante uma recomendação de dividendo, sendo que para os próximos 4 meses você não terá pagamento. Na verdade, 5, né? Porque janeiro ela também não paga. Lá, quando ela anuncia os resultados do quarto trimestre, tá? O fechamento do ano, ela anuncia pagamento em fevereiro. Então, olha só que interessante. É uma besteira você comprar a BB Seguridade agora, pensando em dividendos, para setembro, até porque não vai anunciar. Mas fica a seu critério comprar o que você quiser. E claro, se você tem alguma dessas aqui, deixa aqui embaixo para eu saber que tipo de empresa você está mais comprando. E claro, se você quiser ter mais conteúdos a respeito de ações, fundos imobiliários, vou deixar 2 convites aqui para vocês. O primeiro está aqui no link, que é o e-book que eu criei. Lá toda a palavra foi escrita individualmente por mim, então todo o conteúdo ali facilitado para você entender balanços, demonstrativos de resultado. E vou deixar também um vídeo para você continuar seus estudos e aqui a nossa área de membros para você conhecer os benefícios exclusivos que eu tenho para você. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!